pedidos da galerinha dos comentários. Essa aqui é a do sobrenome búlgaro. Era o último problema da prova, o último problema do ciclo 3 da prova. Então a gente esperava que ele... Com esse tipo de problema, um problema que tem uma árvore genealógica, tem uma família, ou no caso 2 famílias, a gente sempre precisa fazer suposições e testar as nossas suposições. Mas também é bom procurar, tentar observar alguma marca morfológica, por menor que ela seja. Né? O que a gente está querendo dizer com isso, marca morfológica? Olhar as palavras, ver se tem semelhanças no início, no final, no meio da palavra. Né? E lá no gabarito, vocês vão encontrar uma forma de resolução que parte por algumas hipóteses. E eu vou traçar aqui uma outra forma, um outro modelo também, porque é isso, cada pessoa vai colocando aí o seu modelo de hipóteses, as hipóteses que vão aparecendo. De qualquer forma, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o caminho de resolução, é olhar esses nomes e sobrenomes, e observar as semelhanças, com o que eles têm de parecido, como é que eles são parecidos. E aí eu vou pedindo ajuda do nosso querido Arthur, que está aí com a caneta super poderosa. O que a gente vai observar? A gente tem, nos sobrenomes finais, no último sobrenome, a gente tem praticamente não, a gente só tem 2 sobrenomes. A gente tem Hristova e Hristrov. Em algumas pessoas recebem o A no final e outras não. E de outra a gente tem Petkov, perdão, são 3. E tem o Angelov também. Temos 4 Hristrov, 5 Petkov ou Petkova e 1 Angelov. Isso aí. Bem, eu tenho 4 Hristrovs, eu tenho uma família de 4 pessoas. Vou tentar encaixar esses Hristrova, naquela árvore menor. Começar por ali. E aí eu observo... Ok, muito obrigado. Eu vou observar que eu tenho 3 pessoas com Hristrova e 1 com Hristrov. E eu tenho 3 mulheres e 1 homem. É uma hipótese que a gente pode fazer, já adiantando, é uma hipótese aqui correta. Então, a gente vai relacionar esse A final com mulheres e a ausência do A aos homens. Então, eu já sei aí que Desislav é o nosso homem, o nosso quadrado, e as outras são as mulheres. Ok, e quem é a esposa de Desislav? Aí eu posso olhar para o sobrenome do meio, e eu observo que 2 têm Desislav e uma não tem. Bom, eu posso imaginar, então, que Desislav são as filhas do Desislav, que vão herdar o nome dele, e a esposa fica sem. Então, a esposa vai ser a Iana Bogdanova. E, muito provavelmente, Iana é filha de um Bogdanov. De um Bogdan. De um Bogdan, porque o óbvio é justamente o sufixo. Perdão. Obrigado, Bruno. De um Bogdan. Ainda tem esse outro sufixo aí muito interessante dentro da questão. Quando eu vou olhar para o outro, eu vou ter, então, 5 pessoas Petkov e uma pessoa Angelov. Eu posso começar pensando aí nesse Angelov. Ele tem alguma coisa diferente, né, da família. Então, que é o nosso Gennady Sabinov Angelov. Eu já sei que ele é um homem, e eu posso considerar que o Gennady, ele vai ser uma pessoa lá de cima, né, e que ele não vai impactar nas futuras gerações. O nome dele não se perpetua. Ora, por que o nome dele não vai se perpetuar? Se a gente olha aquela árvore menorzinha, a gente percebe que o sobrenome da mãe não influenciou no sobrenome das filhas. Então, ele provavelmente é o pai de uma mãe. Ou seja, ele é um avô materno. Ele é o quadrado mais acima, no canto, na esquerda, né? Lá em cima na esquerda.
E aí eu posso começar a pensar. Eu só tenho 2 mulheres. Eu tenho a Ginka e a Radhika. A Ginka vai ter aí o Genadiova. Então ela vai ser a filha do Gennady. A Radhika é a outra mulher que está lá no final. Exatamente. Eu vejo que a Radhika termina em Petkova e também Stoyanova. Então ela provavelmente é a irmã do Plamen, ou Plamen. Eles são filhos de um Stoyan. Temos ali Stoyan, confirmando a nossa hipótese. Então o avô paterno é o que nos sobra também, é o Milen Todorov, confirmando também Stoyan tem Milenov no sobrenome do meio. Então a gente foi fazendo várias suposições e as suposições foram dando certo, a gente vê que tudo se encaixa. Essa é uma possibilidade da gente chegar, ainda não na solução, a gente conseguiu correlacionar as pessoas da árvore com os nomes. Agora a gente precisa fazer o que o enunciado pede. Vou fazer um comentário, Rodrigo. Claro. É interessante comentar aqui nessa da direita, né, que o sobrenome do Desislav, que é o Hristov, né, a mulher dele pegou esse sobrenome, Hristova, e as filhas também, né? Então, por que o Angelov não por que a Ginka não é Angelova, né? Porque ela está casada com o Stoyan. A gente poderia pensar que se o Stoyan não estivesse aqui, né, ela seria Angelova. Né? Exatamente. Isso é interessante também. Quando a gente está resolvendo um problema, tem várias coisas que a gente traz junto, né? Nossa intuição linguística, que a gente usou algumas vezes, o nosso raciocínio, que é o que a gente está usando agora, mas também as nossas referências de mundo, as nossas referências culturais. E, por exemplo, a gente sabe que a gente está falando do búlgaro, que é uma língua europeia, não é uma língua africana, por exemplo, não é uma língua da Oceania, não é uma língua da Ásia. Então, a gente espera que, mais ou menos, as línguas europeias se comportem de um jeito parecido com o que a gente sabe da cultura europeia. A gente sabe que a cultura europeia é uma cultura, de uma forma geral, patriarcal, e no sentido de que as esposas pegam os sobrenomes dos maridos e não o contrário. A gente sabe que na língua portuguesa é assim também que funciona, embora no Brasil seja mais flexível. Mas o jeito tradicional é assim. Ok, só falta então a gente responder o enunciado, né? Grioji, o irmão de Ginka, não estava presente no dia, não aparecendo no desenho da árvore. Qual das opções a seguir deve ser o nome completo dele? Primeiro, vamos achar a Ginka, onde ela está aqui na árvore. A gente já encontrou ali, a Ginka é a mãe da Radhika, é a mulher mais acima na árvore genealógica maior. Então, se ela tem um irmão, é filho também do Gennady. Bom, o nome inicial é Grioji, isso aí a gente também já sabe pelas alternativas. O sobrenome do meio vai ser Gennady. Então eu já posso riscar a letra E e a letra B. Já percebemos também que nas mulheres o sobrenome é acrescentado com esse A, com a marca feminina. Então posso riscar também a letra A. Aí fica a letra C ou D. E aí a gente vai encontrar, então, eita, deu um branco aqui. Deixa daí, Bruno, deu um branco. Não, a gente vai justamente o sobrenome. Angelova é o sobrenome do pai. Esse é o ponto crucial em que a gente precisa entender o que acontece quando as esposas pegam o sobrenome dos maridos. Como o Griogi não é casado com outro homem, ele, enfim, não sei como seria isso em búlgaro, mas ele, enfim, ele mantém o sobrenome patrilinear, ou seja, o sobrenome herdado da linha masculina da família dele, que é Angelov. Exatamente. Ele vai manter o sobrenome porque a Ginka não é Angelova porque ela está casada com o Stoyan. Senão ela seria Angelova e eu queria hoje também Angelova. Não, em português do Brasil acontece uma coisa muito mais interessante, que é esse fenômeno que é muito raro na Europa, que é as pessoas terem 4, 5 sobrenomes. E aí vai juntando tudo. E aí por que escolher um se a gente pode manter todos eles, né? Aí o pessoal Isso aí, pega o sobrenome da mãe e do pai. Aí essa pessoa se torna uma mãe ou um pai. E esses dois sobrenomes passam os dois e aí vai crescendo. Sim. Mas é interessante também notar esse fenômeno patronímico,
que é o fato de que a pessoa tem o nome ela carrega o nome do pai ou da mãe, dependendo da cultura, isso varia um pouco, mas a gente vê isso em fantasia, inclusive, por exemplo, o Aragorn, filho de Arathorn, Gimli, filho de... não lembro quem é o pai do Gimli. A gente vê isso nas histórias de fantasia, né? E aí várias línguas têm essa estrutura, assim, para identificar a pessoa, ela é filha de tal outra pessoa. Em português já teve isso. A terminação em português e em espanhol, para os patronímicos, era a terminação "es". Então, Rodrigues, originalmente, era o filho do Rodrigo. O Rodrigo aqui, o filho dele, ele se chama Rodrigues, inclusive. Não vai dar o nome do filho de Rodrigues. Isso, o Velázquez, ou enfim, tem vários nomes que tem essa terminação, mas com o passar do tempo, no português, eles perderam essa função patronímica, eles só se tornaram sobrenomes normais. Então, um filho de um Rodrigues é sempre um Rodrigues, independente de quantas gerações passaram. E outros, isso que o Ellison está falando aqui, o Soares, filho do Soeiro, que a gente perdeu, já não se falam mais, não existem mais pessoas com, quer dizer, não existe, deve ter alguém, né? Mas não é mais comum uma pessoa chamada Soeiro, ou então Pérez, do Pero, né? Filho de Pero. Pero, como Pero Vaz de Caminha, por exemplo. Era um nome. Bom, muitas coisas. O Arturis. Mas fica o convite também para vocês verem a resolução de outro problema de árvore genealógica que a gente tem aqui no YouTube, se quiserem continuar se divertindo. A gente tem alguns problemas de árvore genealógica nas provas anteriores e eu sou suspeito de falar, mas eu gosto de todos eles. O interessante dessa questão, né, que o Bruno falou da cultura ser patriarcal, é que tem duas coisas patriarcais nesse problema, né, na formação dos nomes. O primeiro é o patronímico, que é sempre o nome do pai, e o segundo, né, que é a esposa pegar o sobrenome do marido.